Bem-vindo de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje temos uma atualização com ninguém menos que Larry Johnson. Larry, bem-vindo de volta. Obrigado, Pascal. Você anda ocupado, viajando pelo mundo. Bom, você também não para. Aliás, antes da gente começar, você iniciou um projeto com o Pepe Escobar e agora tem um novo canal no ar, certo? Quer contar pra gente um pouco sobre isso primeiro? Protocolo de transição. A gente começou como Power Shift, mas aí o Marco Rubio ligou pro Google e disse tirem eles do ar, porque estão falando verdades demais. Pois é, então a gente reiniciou o canal. Pessoal, se vocês quiserem acompanhar o Larry, experimentem o Transition Protocol. É fantástico. Eu realmente gosto muito. As conversas dele com o Pepe são ótimas. Mas vamos entrar agora no nosso assunto. Eu quero muito ouvir sua opinião sobre o Irã e as negociações que estão acontecendo. Na verdade, eu tô na Suíça agora, bem aqui do lado, em Lucerna. Pois é. Você escreveu no seu Substack? Não, desculpa, não foi no Substack, foi no Sonar 21. Que você tem bons motivos para acreditar que os iranianos estão, de fato, ameaçando uma detonação nuclear. Você escreveu isso no dia 4 de junho, e hoje é dia 22, se não me engano. Como é que isso evoluiu? Você ainda acha que essa é realmente uma opção? Essa seria, digamos assim, a opção nuclear deles. Certo. That is their nuclear option, okay? Not the, mix the metaphors here. Sem querer misturar as metáforas aqui, a gente está se baseando numa fonte paquistanesa e o Pepe e eu temos uma boa noção de quem é essa pessoa. Então não é alguém sentado num café dizendo, eu tenho uma opinião sobre isso. Não, é alguém diretamente envolvido, que sabe do que está falando e que afirmou que o Irã realmente ameaçou os Estados Unidos. Basicamente, se não houver uma negociação honesta e direta, eles não vão ter outra escolha, a não ser mostrar que são capazes de fazer uma bomba nuclear e que estão dispostos a detoná-la. Dentro do Irã, certo? Como um teste de explosão nuclear, não é? Certo. E muito provavelmente não seria uma explosão na superfície, daquelas em que você vê a nuvem em forma de cogumelo e o material radioativo se espalhando. Seria algo do tipo, no dia 1º de julho, às 11 da manhã, horário de Teherã, vamos detonar um dispositivo de 5 quilotons, algo assim. Porque aí os sismógrafos registrariam o evento. É desse jeito que você convenceria o mundo, dizendo, olha, vai acontecer um tremor nesse horário, e não é um terremoto. Então, segundo a fonte de paquistanesa, o Irã was submetado a remédio induz Panther. Você acha que esse é um dos motivos pelos quais os Estados Unidos, no fim das contas, assinaram um memorando de entendimento que, na prática, soa como um documento de rendição? E tem a ironia, claro, de o Trump ter assinado isso em Versalhes. Mas acho que esse detalhe passou despercebido por ele. Enfim, agora estamos nesse processo de negociação. Você acha que isso está, de alguma forma, no fundo da mente da equipe americana? Eu acho que esse foi um dos fatores. Mas, na verdade, o fator mais importante foi a crise do petróleo, que está para acontecer. Que, na verdade, já está atingindo o mundo agora. Só que o mundo ainda não percebeu. A gente está naquele estágio de galinha sem cabeça. Sabe quando abatem uma galinha, cortam a cabeça e ela ainda corre por um tempo antes de cair? Então é isso. Há umas 2 semanas, dizem que um grupo de executivos sêniores do setor de petróleo se reuniu com o Trump. E eu não sei se ele foi informado pela comunidade de inteligência ou pelo secretário de energia, o Wright, mas o que dizem é que ele foi avisado de que há uma crise se aproximando e que ela é inevitável. E aí a coisa fica um pouco mais complicada. Tudo começa com a reserva estratégica de petróleo. É como se fosse colocar petróleo num banco, para usar num dia de necessidade. É uma conta de poupança. Esse petróleo fica armazenado em cavernas de sal, que ficam no sul dos Estados Unidos. Existem 4 grandes áreas onde essas cavernas estão localizadas.
E o que eu descobri é que não se trata de uma caverna enorme, mas de vários espaços que foram ficando depois que o sal foi extraído. Então, em cada um desses locais, pode haver 3 ou 4 cavidades diferentes. A capacidade total chega a cerca de 750 milhões de barris de petróleo. E à medida que vão sendo preenchidas, cada cavidade é monitorada. E o motivo de usarem as cavernas de sal é que o petróleo não se mistura com o sal, não vira um petróleo salgado. Diferente da água, que quando entra ali, vira água salgada. Passa de água doce para salgada. Mas para tirar o petróleo de lá quando decidem bombear, é preciso injetar água. O petróleo fica por cima da água. Ele sobe e aí é drenado. Então o que antes tinha capacidade para 750 milhões de barris, agora está em pouco mais da metade disso, porque já foi retirado. E nesse momento estão retirando a uma taxa de 16 milhões de barris por semana. Aí você pode pensar, mas ainda temos 340 milhões, então estamos bem. Olha, peraí um pouco, porque para manter isso, se você acabar colocando água demais nessas cavernas de sal, elas podem desabar, e aí não dá mais para armazenar petróleo lá dentro. Então eles estimam que com mais ou menos 140 milhões de barris de petróleo, você chega no ponto de desestabilização. Isso quer dizer que, desde mais ou menos 15 de junho, havia cerca de 200 milhões de barris disponíveis para usar. Agora, dentro desse total, não é tudo do mesmo tipo. Tem o petróleo leve e o pesado. E é no pesado, o que chamam de destilados médios, que a coisa pega. Eu tenho aprendido sobre isso com um amigo ao longo do último ano. Eu até brinquei, olha só o que o Larry sabe. Mas são coisas que eu nem imaginava. E quando você entende, dá vontade de dizer, caramba! Oi, só um recado bem rápido. A melhor forma de apoiar o canal é se inscrevendo na minha newsletter gratuita no Substack. Você também pode ajudar com uma assinatura paga por lá ou comprar alguns dos nossos novos produtos em neutralitystudies.com. Os links estão aqui embaixo. Te vejo por lá. Você me mandou aquele PDF hoje de manhã. Eu li tudo e, no fim das contas, a conclusão é que o petróleo bruto é compartilhado, né? Uma parte vai para a gasolina, que a gente usa no posto. Outra parte vai para o combustível de aviação, outra para o querosene de jato e outra vai para o diesel. O diesel é usado para movimentar toda a economia. E isso envolve um tipo de troca, certo? Basicamente, o que isso quer dizer é o seguinte: se começarmos a ficar sem certos recursos, também vamos ficar sem o petróleo usado para a guerra, aquele que abastece nossos aviões de combate e tudo mais. Então, manter uma guerra fica cada vez mais caro. E as Forças Armadas dos Estados Unidos, incluindo a Marinha e tudo mais, são, claro, grandes consumidoras do petróleo americano, especialmente do petróleo pesado. E é justamente desse tipo que os Estados Unidos não são independentes. O país é autossuficiente em petróleo leve, mas não em petróleo pesado. Certo. É esse que a gente precisa importar. Exatamente. É esse que a gente tem que importar. Então você pega esse barril de petróleo e 30% dele, que é o destilado médio, precisa decidir o que fazer. Vai produzir diesel ou vai produzir combustível para os aviões? Tanto para os jatos militares quanto para a aviação civil. Não dá para fazer os dois. Tem que escolher um ou outro. E é aí que está o problema, porque o fornecimento normal daquele petróleo mais pesado, que vinha do Golfo Pérsico, foi interrompido. A Rússia, basicamente, tentaram cortar o fornecimento deles, e eles também sofreram alguns danos em algumas refinarias. Mas aí sobram o Canadá, o México e a Venezuela. E, de novo, a infraestrutura venezuelana está com dificuldade para sustentar um aumento na produção. Então o ponto é o seguinte, e o Trump falou isso na coletiva dele no G7, a gente tem 4 semanas. Daqui a 4 semanas, acabou.
Agora é aí que a coisa fica realmente interessante, quando dizem, precisamos abrir o Estreito de Hormuz, dando a entender de forma errada que se o Estreito de Hormuz estiver aberto, de repente, todo o petróleo vai começar a fluir, tudo vai voltar ao normal e vai ficar tudo bem. Não vai acontecer. Primeiro, aqueles navios que estão parados ali, nessas águas quentes e salgadas, estão cheios de cracas e sabe-se lá mais o que está acontecendo a bordo. Esses navios basicamente precisam passar por uma nova adaptação. Eles têm que ser limpos e preparados antes de poderem voltar a transportar carga. E a estimativa é que até 12% de toda a frota mundial de navios cargueiros comerciais como esses estejam parados sem uso. Então, só isso já é um problema. Aí vem a questão do seguro. Como não dá para garantir que o Estreito de Hormuz e o Golfo Pérsico estejam livres de minas, a Lloyd's de Londres diz, olha, a gente não vai segurar seus navios. Embora o objetivo seja restabelecer o fornecimento de petróleo, o suprimento grow cerca de 20% ao longo de 4 meses. E muitos países têm lidei usando reservas. Só que, esteve essas reservas é praticamente no fim. É uma situação bem interessante, porque eu acho que finalmente caiu a ficha nos Estados Unidos de que essas capacidades são limitadas, né? Os mísseis, o tipo de munição e tudo mais são finitos. Mas agora também está ficando claro que até o fornecimento de petróleo é limitado. E alguém deve realmente ter sentado com o Donald Trump e explicado para ele, olha, ainda parece tudo bem agora, mas já estamos atrasados para resolver isso. No meu canal outro dia, o Steve Jeremy, o Comodoro, comentou que cada 1% de redução no fornecimento de petróleo no mundo pode significar uma queda de 1% no PIB. E isso, neste momento, é enorme. Então não há tempo a perder, certo? O governo Trump não tem tempo para evitar o caos que vai estourar justamente quando todo mundo começar a se agitar para as eleições de meio de mandato. Quer dizer, o timing não podia ser muito pior para ele, né? E isso é, sinceramente, eu acho que ele esperou tempo demais. Esse acordo já estava disponível em abril. Sim. Então ele já perdeu maio e agora junho. Se eles vão conseguir fazer algo concreto até julho, ainda vamos ver. Mas até agora, o uso real, o consumo, eles conseguiram encobrir. Porque no mercado de petróleo, tem muita gente diferente atuando. O Chris Martinson, por exemplo, é outro analista econômico muito inteligente. E ele analisou isso. Porque, sabe, eu imagino que quando você foi para a universidade, teve que fazer algum curso de economia. E aí você aprende aqueles conceitos básicos de oferta e demanda. Só que nesses mercados, normalmente, se a demanda está alta, pode haver um incentivo para aumentar a oferta. Ou se a oferta não aumenta, o preço sobe. Então é um ambiente dinâmico. Só que eles suprimiram isso. Entraram e manipularam o mercado, tentando fingir artificialmente que não há problema, que tem oferta de sobra. Mas isso é porque eles vêm tirando todo o capital de dentro da terra. E as flutuações de preço que a gente viu nos últimos 3 meses têm muito mais a ver com especulação e previsões de mercado do que com choques reais de oferta e demanda. E esses choques reais estão prestes a acontecer, vão começar a se manifestar e empurrar os preços para cima, mesmo que as notícias sobre as negociações sejam boas. Então, o que você acha que isso significa para as negociações? Por um lado, a gente vê que o Irã quer garantias verificáveis, certo? É por isso que eles querem o memorando de entendimento primeiro. E agora eles vão observar se os Estados Unidos realmente vão cumprir o que foi acordado no memorando e se os navios deles vão conseguir passar. E pelo que parece até agora, é isso mesmo que está acontecendo. Mas por outro lado, tem toda a questão de Israel e do Líbano. Você acha que os Estados Unidos vão pela primeira vez colocar uma pressão real sobre Israel para resolver essa situação? Bom, eu não diria exatamente que seria a primeira vez.
Quer dizer, se a gente olhar para a história, dá para voltar até Dwight Eisenhower, que pressionou Israel, a França e o Reino Unido durante a crise de Suez. Depois, o Reagan fez algo parecido em 1982, quando Israel lançou uma das primeiras invasões ao Líbano durante a Guerra Civil Libanesa. Mas parece que o Trump, enfim, conseguiu pressionar o Bibi Netanyahu, porque no sábado tudo indicava que Israel não ia parar. E aí parou. Parou os ataques. Parece que até agora o cessar-fogo está funcionando. É bem simples. Os Estados Unidos são o principal fornecedor da ajuda militar e das armas de Israel. E como o Washington Post noticiou, acho que foi em abril, 2/3 dos sistemas de defesa aérea usados nos primeiros 40 dias dessa guerra do Ramadã eram sistemas americanos em operação. Não eram o Domo de Ferro nem o Stiling de Davi. Eram mísseis Patriot e mísseis THAAD, aqueles interceptores. Então, o Trump está numa posição em que ele pode retirar tudo isso e ameaçar, dizendo algo como: ou vocês fazem o que eu peço, ou a gente tira o apoio. Ao mesmo tempo, as Forças Armadas dos Estados Unidos, sob o comando do CENTCOM, tinham montado uma operação 24 horas por dia. E quando você tem unidades militares sendo deslocadas, você cria o que chamam de Centros de Operações Conjuntas, ou Centros de Operações Táticas. Nesse caso, eles chamam de CATs, que são as equipes de ação de crise. Então, são todos esses diferentes elementos que compõem isso, as Forças Armadas, mais os elementos interagências da CIA e de qualquer outro órgão que possa ser relevante para uma operação militar. Eles funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Recebem comunicações do campo, enviam ordens para o campo, têm tarefas que chegam, coisas que precisam ser resolvidas, emitem ordens para uma operação tática, tipo, atacar um determinado alvo em tal horário, e garantem que tudo isso aconteça. Mas isso foi desmontado. Foi desativado agora. Então, pelo que me disseram, voltou a uma operação mais normal. E isso significa que os Estados Unidos não estão mais numa posição de simplesmente apertar um botão e lançar um ataque. Antes, quando esses centros de coordenação estavam ativos, sim, dava para agir bem rápido. Isso dá para perceber lá no terreno? Os iranianos, do ponto de vista deles, conseguem saber que foi isso que aconteceu? Sim. Eu acho que sim. E aí o grande ponto é que eles começaram a trazer de volta os aviões de combate dos Estados Unidos. Porque veja, um F-35 não consegue voar 7 ou 8 mil milhas direto. Ele tem mais ou menos umas 600 milhas de alcance quando não está carregado para combate. Então precisa ser reabastecido no ar. Ele tem que pousar em algum aeroporto ou ser reabastecido em voo, ou até as duas coisas, para conseguir voltar. E claro, para mover e deslocar esses aviões até a zona de combate e depois trazê-los de volta. É um esforço logístico enorme. E de novo, para fazer tudo isso, você depende de combustível de aviação. Então existe essa disputa. A gente vai precisar de muito combustível de aviação para manter esses aviões voando. E isso significa menos diesel para os caminhões que levam comida para os supermercados. É uma troca, um equilíbrio difícil. Então isso já está acontecendo. E eu acho que os Estados Unidos também, naqueles 2 últimos dias bem intensos, os dias 9 e 10 de junho, atingiram o Irã. E aí o Irã retaliou e acabou causando danos significativos em infraestrutura, sistemas de comunicação e aeronaves, no Kuwait, no Bahrein, na base aérea Príncipe Saud e também na Jordânia, em Muwafaq al-Salteh. Eu não entendi isso. E eu estava viajando, participando de conferências, então não tive tempo de acompanhar. Mas por que os Estados Unidos fizeram isso? Quer dizer, os iranianos já não tinham deixado bem claro na Guerra dos 40 Dias que não adianta, o que vocês jogarem contra a gente vai destruir algo de valor igual ou até maior. Então por que eles fizeram isso?
Yeah, so I'm looking at it, and so I think what happened. Então eu estou olhando para isso e acho que o que aconteceu foi o seguinte. Porque lembra, quando eles decolam para uma missão de combate, não é simplesmente alguém dizendo: "Ah, tô meio inquieto hoje, vou subir num avião e atacar tal alvo." Não é assim. Eles estão respondendo a missões muito específicas, que já foram planejadas, com os alvos identificados. Então, o que eu acho que aconteceu é que alguém tomou a decisão de dizer: ok, vamos ver se conseguimos usar força militar para abrir o Estreito de Hormuz. Para isso, a gente precisa identificar as posições de lançamento dos mísseis e drones iranianos. Segundo, precisamos identificar e destruir os nós de comunicação, ou seja, como os iranianos transmitem ordens para coordenar essas diferentes unidades e também destruir os radares e por aí vai. Então, o que os Estados Unidos fizeram foi o seguinte. Em uma das ocasiões, eles enviaram 4 navios para o Estreito de Hormuz. Aí o Irã acende, sabe? Quando você monitora por satélite e por outros meios técnicos, dá para ver o sistema de comunicações se iluminando, ver como eles começam a se comunicar, como começam a reagir. Essa é uma das formas de identificar aquela rede para depois poder destruí-la. E aí, em retaliação a isso, os Estados Unidos entraram e começaram a atacar aqueles locais em Bandar Abbas, na ilha de Qishm e em outro porto, logo ao sul de Bandar Abbas. Mas o Irã já estava preparado. Assim que foram atingidos, eles reagiram na hora e disseram: tá bom, agora a gente vai atingir esse alvo, esse e esse. E eu sei, por pessoas que sabem o que aconteceu, que o Irã estava causando danos significativos, e claramente parte disso vinha do próprio Irã. Em um dos ataques, me disseram que havia tropas militares do Paquistão, técnicos treinados em sistemas chineses, usando mísseis fornecidos pela China para atingir alvos dos Estados Unidos. Uau, é. E os Estados Unidos sofreram danos consideráveis com isso. Em um dos últimos ataques, na base aérea Muwafaq al-Salt, na Jordânia, fontes iranianas e russas relataram que esse ataque destruiu ou danificou 12 caças F-35. Bom, isso aí já passa de $1 bilhão em aeronaves. That's more than $1 billion worth of aircraft right there. Eu tenho uma teoria minha, digamos assim, que é a seguinte. Um dos fatores que pode ter levado os Estados Unidos a decidir, ok, precisamos fazer o que for preciso para chegar a uma solução negociada, é que talvez a Arábia Saudita, o Catar e quem sabe o Kuwait e o Bahrein tenham colocado alguma pressão nos Estados Unidos. Algo do tipo, ou vocês param com isso, ou a gente cancela os acordos de base militar. E por aí vai. Você tem alguma indicação de que essa minha teoria, para a qual eu não tenho nenhuma prova, possa ter algum fundamento? Ou, pelo contrário, que eles são apenas os satélites que sempre foram? Não, eu acho que isso não é só uma teoria qualquer. Tanto o Pepe quanto eu recebemos informações de que o Paquistão está tendo um papel muito central. E é impressionante como ele se tornou importante em todo esse processo. Então o Paquistão, junto com o Catar e a Arábia Saudita, está mandando um recado para os Estados Unidos. Vocês vão sair do nosso país. O Catar, ao que parece, informou aos Estados Unidos que quer a base de Al-Udeid fechada em 9 meses. Aí você pode dizer, isso parece meio improvável. Mas você viu o vídeo de como o ministro das Relações Exteriores do CAR deu uma cortada no J.D. Vance ontem, lá em Bergenstock? Eu ainda não vi. Você precisa ver. Então você tem o primeiro-ministro Sharif, do Paquistão. Tem também o general Munir, do Paquistão. E o J.D. Vance está ali à direita do Sharif. Aí chega o ministro das Relações Exteriores do Catar, sabe, cumprimenta o Sharif com aquele abraço, beijo de um lado, beijo do outro, e aí você vê o Vance fazendo um gesto assim. E o ministro do Catar simplesmente vira, vai até o Munir, dá aquele mesmo abraço e depois se vira de novo. E lá está o J.D. Vance, ainda à direita do Sharif. Aí o Vance faz aquele movimento meio de lado, estende a mão esquerda naquela direção, e o ministro do Catar cruza os braços e desvia o olhar. Isso foi...
Eles estão realmente muito irritados. Estão muito irritados mesmo. Sim, sim. E olha, eu acho que a gente não pode subestimar isso. E é verdade, eu esqueci de mencionar isso na última entrevista que acabei de dar mais cedo. Mas o fato de os cataris estarem lá, e os paquistaneses também, eu acho que é para cercar os Estados Unidos, para garantir que, sabe, as coisas realmente andem, pessoal. Então, na verdade, não é 1 contra 1, é 3 contra 1 neste momento. Os cataris não estão lá para apoiar os Estados Unidos. Yeah. And then look what happened. E aí, olha o que aconteceu. Olha a outra reunião que aconteceu ontem. Eu não lembro exatamente onde foi. Acho que foi em Islamabad. Ministros das Relações Exteriores do Egito, da Turquia, da Arábia Saudita e do Paquistão. Agora, você acha que isso foi só coincidência? Não. Pois é. Então pode continuar. Yeah. So what? Go ahead. Mas Larry, olha só. Eu acabei de fazer uma entrevista com o Danny Davis e ele me mostrou um discurso maluco do Lindsey Graham, dizendo algo tipo, vamos bombardear até a destruição total, e por aí vai. E ainda falou que a Arábia Saudita tem que entrar nos acordos de Abraão, que vai ser o maior sucesso, e blá blá blá. Aí eu penso, eles enlouqueceram? Porque é exatamente o contrário do que está acontecendo. Os países do Golfo estão pressionando os Estados Unidos para finalmente encerrar tudo, sair de vez e acabar com isso. E, sinceramente, acho que os Estados Unidos já não têm muito prestígio no Oriente Médio, talvez com exceção dos Emirados Árabes Unidos. Mas tirando isso, os Estados Unidos não conquistaram muita boa vontade, não. Sabe, toda essa relação foi construída em cima da ideia de, olha, a gente vai proteger vocês. Tipo, vem com a gente, que vai dar tudo certo, ninguém vai encostar em vocês. Agora, eles olham em volta e dizem, pois é, a gente ficou do seu lado e acabou levando uma surra. Quer dizer, para ser justo, o Irã não tá só encostando neles, tá batendo pesado mesmo. E eu acho que essa mensagem pegou, sabe? Pegou em todo o ambiente, junto com o fato de que os Estados Unidos jogam eles debaixo do ônibus, né? Isso era previsível. Já tinha sido previsto. E com certeza alguém deve ter dito não façam isso. Mas os Estados Unidos foram lá e fizeram mesmo assim. E fizeram de novo. Tipo, de novo esse mês, né? Então é isso. E eles vão com os ábsides uma vez atrás do outro. Pois é, olha só. De novo, o fluxo de caixa da Arábia Saudita, do Catar, do Kuwait e dos Emirados Árabes Unidos caiu muito, mas muito mesmo. Eles não estão recebendo o mesmo dinheiro que recebiam antes. Agora, a relação entre o Catar e o Irã é bem interessante, porque o Catar tenta jogar dos dois lados. Lembra que eles acabaram de dar para o presidente Trump aquele jato presidencial de 400 milhões de dólares que ele mostrou na semana passada? Mas aí você viu o que o ministro das Relações Exteriores do Catar fez, desrespeitando o J.D. Vance. Então o Catar não está nada satisfeito com os Estados Unidos. E aí entra a visão da Rússia e da China. A Rússia e a China são meio que as potências por trás do trono aqui, porque tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eles reconhecem que é preciso reestruturar toda a arquitetura de segurança. E o que isso significa é que vai ser criada uma aliança militar entre os países árabes muçulmanos. Agora, o Irã não é árabe, mas é muçulmano. E a Turquia e o Egito, sabe, têm sido um pouco difíceis de controlar, porque os dois foram comprados por Israel. No caso do Erdogan, o dinheiro vem do petróleo. No caso do Sisi, do gás natural liquefeito. E tem mais um nesse grupo que foi totalmente comprometido por Israel. Os Emirados Árabes Unidos. O sistema deles, olha, provavelmente era um dos maiores centros de lavagem de dinheiro do mundo, até o início dessa guerra, no dia 28 de fevereiro. Recebi relatos de uma fonte confiável de que um dos papéis que eles têm desempenhado é o seguinte: o tio de Zelensky seria o responsável por levar dinheiro. Toda semana ele sai de Kiev num voo para Dubai ou Abu Dhabi
carregando malas, literalmente milhões de dólares em espécie, e deposita esse dinheiro em bancos dos Emirados. Depois esse dinheiro é usado para comprar imóveis. Eles chamam isso de esquemas. Então compram os imóveis, vendem esses imóveis, e o dinheiro da venda é transferido para bancos em Israel. E a partir daí, parte desse dinheiro acaba voltando para o do Congresso. Some of that money is funneled back into members of U.S. Congress. That's how you're getting paid. É assim que eles estão sendo pagos. Então eles cumpriram esse papel. Mas o que aconteceu por causa dessa guerra é que o sistema financeiro dos Emirados foi abalado. Muitos dos super ricos estão mandando dinheiro de volta para Singapura, porque veem Singapura como um lugar mais estável do que, por exemplo, Abu Dhabi ou Dubai. Isso ajuda a explicar por que nas últimas 3 semanas, os Emirates, que antes estavam bem próximos das empresas de inteligência israelenses, agora parecem estar se foquindo um pouco. E foi por isso que eles viram a terra, the driller Zewa, para se crescer com raiz. To sit down and chat with Arachi. Na minha opinião, sabe, não tem como escapar de algum tipo de solução negociada para isso. E os iranianos, quanto mais tempo isso durar, mais poder de barganha eles ganham. Eles é que vão acabar ditando o rumo das coisas, embora os Estados Unidos certamente continuem fazendo aqueles anúncios bombásticos e tudo mais, isso é certo. Mas me parece que agora já está tudo pronto para abrir ainda mais a ferida que já existe entre Israel e os Estados Unidos. Até porque a opinião pública já se perdeu. Então a gente está chegando num ponto em que os congressistas americanos, de olho nas eleições de meio de mandato, vão pela primeira vez se perguntar de verdade: eu devo ser a favor ou contra Israel? Na sua opinião, qual vai ser o impacto disso na relação com Israel? Yeah, no, it's a generational change. É uma mudança de geração. Então, sabe, as pessoas da minha idade, as pessoas com 60 anos ou mais, nós somos os últimos da geração Baby Boomer. Eu nasci em 1955. A gente cresceu com aquele mito de Davi e Golias sobre Israel, de que Israel era o pequeno Davi enfrentando o gigante Golias, os árabes lutando contra todas as probabilidades. Já a geração com menos de 50 anos olha para isso de outro jeito. Eles veem nas redes sociais, apesar das tentativas de Israel de controlar e limitar o que aparece ali, o genocídio israelense contra os palestinos. E não são só muçulmanos que estão sendo atacados, estão atacando também cristãos. Então essa mensagem agora começa a ganhar força. E aí quando você junta isso com os podcasters mais conhecidos de agora, olha, o Tucker, houve um tempo em que o Tucker Carlson seria visto como um aliado confiável de Israel, mas não é mais. O mesmo vale para Candace Owens, Joe Rogan, Theo Vaughn, várias pessoas. O Juiz Napolitano, por exemplo, o podcast dele já está chegando a quase 1 milhão de inscritos. Então essa mensagem está se espalhando. E hoje, Israel já não tem mais o apoio político da maioria da população americana como tinha antes. Eles ainda conseguem garantir apoio no Congresso, basicamente comprando congressistas, mas até isso está começando a... Enfim, isso já foi exposto e está virando um possível problema para eles. Então... Sabe, é uma mudança e tanto. E de novo, como nas guerras, por mais horríveis que sejam, elas acabam revelando certas realidades no terreno. O que você acha? Mudando um pouco o foco para a Rússia, o que os russos estão aprendendo com tudo isso? Os iranianos se mantiveram firmes contra todas as probabilidades, eu diria, e meio que deixaram claro que é preciso atingir os aliados indiretos para conseguir concessões do grandão, certo? E é exatamente isso que eles estão fazendo agora em Bürgenstock. É como se estivessem cobrando essas concessões, né? Então, onde você acha que isso deixa os russos nesse processo de aprendizado sobre como lidar com a própria situação? E essa guerra na Ucrânia já dura mais do que a Grande Guerra Patriótica, não é? Pois é, pois é.
Yeah, so a couple of interesting Então teve algumas mudanças interessantes na última semana. O Ushakov, que é um assessor próximo do Putin, veio a público e disse que os acordos de Ankara estão mortos. Acabou, já era. Isso ficou no passado. Então isso saiu de cena. Eles se agarraram a isso por quase um ano. Quase um ano, mesmo sem nada sair disso. Mas eles simplesmente, sabe, eles têm esse jeito de insistir nas coisas quando acreditam que algo ainda pode acontecer lá na frente. Só que esse caminho acabou. right. And now as far as Certo. military operations, E agora, em relação às operações militares em terra, elas aceleraram de forma impressionante, especialmente nas últimas 2 semanas. Então, Konstantinovka já foi tomada. Eles estão se aproximando de Krasny Liman. E a partir dessa posição, pelo menos em Donetsk, a Rússia vai estar em condições de cercar Kramatorsk e Slaviansk, que são os 2 últimos redutos em Donetsk. Quando conseguirem isso, vai ser praticamente uma planície aberta até o rio Dnieper. Eles também estão intensificando o ataque em Zaporizhia e mais ao norte, em Sumy e Kharkiv. Agora, dito isso, a Ucrânia, com a ajuda, principalmente a ajuda do Reino Unido, aumentou os ataques com drones contra alvos em toda Moscou. Eles parecem piores do que realmente são, mas ainda assim, estão matando civis. they look worse than they are, but still they're killing civilians. So now the pressure is growing on Putin to Agora, a pressão está aumentando sobre o Putin para atacar militarmente o Reino Unido. Se esses ataques com drones continuarem desse jeito, e se o Reino Unido continuar fornecendo suprimentos, eu prevejo que antes do fim de agosto, a Rússia vai atacar as fábricas britânicas. Isso traz um risco real de ampliar essa guerra. Mas os russos chegaram a um ponto em que o Sergei Kadyrov já falou abertamente que eles perderam o medo de retaliação. Então a gente vai ter que mostrar uma resposta, talvez para restabelecer a dissuasão nuclear. Porque nesse momento, na Europa, principalmente no Reino Unido, eu não vejo o mesmo nível de entusiasmo que havia na Alemanha. O Merz está no poder e o Keir Starmer já está fora do cargo. Merz is in, Keir Starmer is now out of office. We'll see if his successor is as ambitious. Vamos ver se o sucessor dele vai ser tão ambicioso em apoiar esses ataques com drones na Ucrânia. Mas claramente a gente entrou numa nova fase dessa guerra. E do ponto de vista do Putin, ele fala disso como uma fase terminal. Então esses últimos ataques desesperados com drones não estão mudando o quadro estratégico. A esperança do Ocidente, eu acho, é que isso gere pressão política para forçar a saída do Vladimir Putin. E aí eu penso, o que é que essas pessoas estão imaginando? Acham que vai aparecer algum moderado dizendo, vamos parar de atacar a Ucrânia? Pelo amor de Deus, não. O Medvedev está ali, esperando nos bastidores, e ele é muito mais disposto a apertar o gatilho do que o Vladimir Putin tem sido. Much more willing to pull the trigger than Vladimir Putin has been. Mas é verdade. É tipo assim, o que a Ucrânia está tentando, e a gente sabe que eles vêm tentando isso há anos, é criar um artigo 5, da OTAN. Eles estão tentando. Bom, teoricamente essa seria a única coisa que ainda poderia salvar a Ucrânia, certo? O artigo 5, e aí todo mundo entra e vira uma guerra enorme, incluindo os Estados Unidos. E é isso que eles ainda podem pensar. Talvez seja isso que vai fazer a gente recuperar o território. E dá pra ver como eles estão tentando provocar a Rússia, Todos esses ataques com drones, especialmente aquele da semana passada em Sebastopol, explodindo aquele memorial de guerra que não tem nenhum valor tático. O único valor é deixar os russos irritados. E deixa mesmo. E eles me disseram isso. O Stas Krapivnik vive repetindo, a gente já está muito, muito irritado com tudo isso. Mas nesse sentido, é meio que uma armadilha. Tentar fazer os russos reagirem da forma que os europeus vêm dizendo há muito tempo. Eles vão fazer, eles vão vir e vão nos atacar. Aí quando acontece, eles dizem, ataque não provocado. Agora é um por todos e todos por um. Só que a gente chegou num ponto em que os Estados Unidos já nem conseguem mais travar uma guerra na Ásia Ocidental, certo? Então, na minha visão, isso aumenta as chances de, dentro da Rússia, alguém resolver arriscar e dizer, tá bom, vamos dar a eles o que querem. Então, você também acha que é provável que esse cálculo esteja mudando agora na Rússia?
Oh, yeah, yeah. Sim, sim. Sabe, eu acho que desde o começo houve uma certa cautela nessa operação especial. É por isso que o Putin chamou de Operação Militar Especial. Ele não ia mobilizar toda a sociedade. Eles sabiam que a Rússia tinha algumas limitações internas. Não tinham todo o pessoal mobilizado. O sistema de fábricas, a indústria de manufatura, não estava funcionando plenamente para fazer reposições no caso de, digamos, uma guerra em escala industrial. Eles também não tinham todo o conjunto dos diferentes sistemas de armas. Mas agora eles estão numa situação, depois de 4 anos, em que não precisaram mobilizar a sociedade, nem obrigar os consumidores a abrir mão de bens para sustentar o esforço de guerra. Conseguiram fazer armas e manter o consumo ao mesmo tempo. Mas agora, eles estão numa situação em que o exército tem, de forma bem sólida, pelo menos entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas mobilizadas. Então, eles já têm a força armada pronta. Estão treinados, não são inexperientes. Não é como se tivessem feito isso com um monte de recrutas. A base industrial está muito firme. O único problema que às vezes enfrentam é encontrar trabalhadores suficientes. E os sistemas de armas que foram desenvolvidos, tirando o Burevestnik, incluem 4 tipos de mísseis hipersônicos. Eles também têm as bombas FAB, então agora estão prontos. Eu diria que eles não quiseram se colocar numa situação de forçar um conflito com a Ucrânia que pudesse envolver a Europa, até estarem preparados para derrotar toda a Europa. Agora, eles estão prontos para isso. E eu acho que é esse o ponto. Agora, o que estão dizendo é que, além disso, acho que ficaram surpresos ao descobrir como a capacidade dos Estados Unidos é fraca, superficial mesmo. Eles partiram da ideia de que os Estados Unidos são essa grande potência capaz de mobilizar todos os recursos. Mas na prática, não conseguem. E na produção de certos sistemas de armas, esses sistemas já foram esgotados. Aí os Estados Unidos falam com confiança: vamos retomar a produção. Só que os minerais de terras raras, que são essenciais, vêm da China. E a China não está fornecendo. Isso significa que eles não conseguem fabricar esses sistemas de armas. Um exemplo claro são os mísseis de cruzeiro Tomahawk, que precisam de 18 tipos diferentes de minerais de terras raras. Mas isso quer dizer o seguinte: se os europeus forem burros o bastante para fazer alguma coisa grande, sabe, algo que empurre a Rússia de vez para o limite, eles vão acabar tendo uma guerra. Tudo indica que é para esse lado que as coisas estão indo. A única coisa que pode evitar isso é se os europeus começarem a se acalmar e finalmente colocarem a casa em ordem. Mas se acontecer mais uma coisa grande, mais uma explosão dentro da Rússia, que mate um bom número de civis, a das servirá. E this. Tá bom. Então esse Wenxi que europeus são inteligentes, certo? Vamos pensar nisso juntos. Eu jamais diria isso. Jamais diria isso. Não é uma premissa que eu aceito. Eles já provaram que são insanos. Sim. Agora a gente está cumprindo isso. Olha só a lógica disso. As economias europeias precisam de energia barata. Isso quer dizer que a gente precisa de petróleo e gás natural liquefeito a baixo custo. Então, o que é que a gente faz? A gente segue o plano dos Estados Unidos de explodir o gasoduto Nord Stream e depois impõe sanções à Rússia, para não comprar mais o petróleo barato. Aí passamos a comprar petróleo mais caro e só gás natural liquefeito caro vindo dos Estados Unidos. Ou seja, vamos aumentar nossos preços em 50% a 100%. E ainda acham que isso é uma ótima estratégia. E no meio disso tudo, começamos a desindustrializar, mesmo dizendo que vamos entrar em guerra com a Rússia. Uma guerra que exigiria uma produção industrial enorme para sustentar artilharia, tanques, aviões, mísseis, drones e tudo mais. Quer dizer, não faz o menor sentido. Não, não tem nada a ver. Mas, de novo, eu acho que muitos europeus estão presos numa espécie de psicose coletiva
ou num fenômeno de formação em massa que faz com que acreditem que se quiserem algo com força suficiente, isso vai acontecer. Porque todo mundo se acha o Churchill. E com isso perderam a capacidade de raciocinar em termos realmente realistas. Outro dia eu assisti a um programa de TV suíço em que discutiam os prós e contras de talvez enviar armas para a Ucrânia. Durante uma hora, falaram sobre os aspectos morais, os prós e os contras éticos. Em nenhum momento passou pela cabeça deles que se mandarem armas para a Ucrânia e essas armas forem usadas para matar russos, talvez os russos simplesmente bombardeiem a Suíça sem piedade. Nenhuma vez. Nenhuma. Isso nem chega a cruzar a mente deles. E esse é o problema geral que a gente tem na Europa agora. Mas pelo que me parece, os russos, como o Karaganov diz, vão acabar tendo que reafirmar esse ponto. E provavelmente, se isso não parar, eles vão fazer isso. Então você concordaria com isso, eu imagino. É. Oh, yeah, absolutely. And again, Sim, com certeza. E de novo, sabe, eu acho fascinante como o Sergei é retratado no Ocidente como se fosse um tipo de Dr. Strangelove maluco. O Sergei é um cara incrível, uma pessoa encantadora, inteligente. Ele não é nenhum intelectual fraco, nem um sonhador delirante. Quero dizer, ele realmente pensou sobre isso. E sabe, ele foi o primeiro a dizer que o futuro da Rússia estava no Oriente. Ele mesmo contou, eu costumava ser meio eurofílico, acreditava nessa ideia, mas depois disse que percebeu que não havia futuro na relação com a Europa. Que eles estavam contaminados demais, presos demais aos próprios hábitos para enxergar a oportunidade de trabalhar com a Rússia. E foi por isso que ele disse, ei, vamos para o leste, para a Sibéria, para a China, é lá que está o futuro. E veja só, é realmente lá que o futuro está. Mas ele foi o primeiro a perceber isso e a escrever sobre o assunto. Então, quando ele fala sobre a necessidade de restabelecer a dissuasão nuclear com a Europa, ou seja, acordar os europeus para que entendam o que realmente estão enfrentando, não é conversa vazia da parte dele. E parece que essa ideia vem ganhando força entre cada vez mais russos. Se a Rússia fizesse com os Estados Unidos ou com a Europa, o que a Europa e os Estados Unidos vêm fazendo com a Rússia, a gente já estaria em guerra há muito tempo. Claro. Quer dizer, existe uma confusão completa e total sobre o que os russos realmente estão fazendo e quais são as intenções deles. Mas a propaganda na Europa tem sido tão intensa que o que a gente está falando aqui vai parecer loucura para muita gente de lá. E isso é só mais um fato com o qual a gente precisa lidar. Então no geral, você acha que o fato de o Starmer ter saído, a gente ainda não sabe quem vai ser o novo, muda alguma coisa na dinâmica geral? Talvez, porque esse era meio que o projeto pessoal do Starmer. E dizem que ele teria tido relações íntimas com alguns jovens ucranianos. Então vai saber se isso foi um fator que motivou tudo isso. Mas olha, tudo depende se o novo, o substituto dele, decidir que é hora de focar. A base do Partido Trabalhista está se desgastando, e de forma bem acentuada, por causa das condições internas no Reino Unido. A economia, a migração, a segurança pública e por aí vai. Então o raciocínio mais lógico seria, vamos deixar de lado toda essa loucura internacional, que só gera distração e risco, e tentar recuperar nossa credibilidade dentro de casa. Isso seria o mais inteligente a fazer. Mas como a gente sabe, esses políticos nem sempre fazem o que é mais inteligente. Não. Eu acho que eles já provaram várias vezes que são incapazes desse tipo de coisa. Porque o que a gente acabou de falar no começo, sobre a escassez de petróleo bruto, e especialmente de petróleo pesado para os Estados Unidos, quer dizer, é ainda pior para os europeus, porque agora eles estão a jusante dos americanos. Dá vontade de arrancar todos os cabelos da cabeça. Mas última pergunta. Tem alguma estimativa sobre o que tudo isso significa para a China e para a forma como ela vê o mundo? Porque eu acho que eles aprenderam muita coisa este ano sobre os Estados Unidos e sobre o Ocidente em geral.
It's accelerating China's rise as the Isso está acelerando a ascensão da China como a principal potência econômica do mundo. Então veja, no começo da Operação Militar Especial em 2022, chineses e russos, dentro do grupo dos BRICS, falavam algo como a gente não precisa depender do Ocidente. Mas na prática, não havia urgência nisso. Aí vieram as sanções impostas imediatamente à Rússia, seguidas por ameaças e discursos dos Estados Unidos em relação à China. Foi nesse momento que os dois perceberam, ok, precisamos acelerar esse processo. Aquela cúpula que aconteceu, se não me engano, em janeiro ou fevereiro de 2023, em Moscou, quando Xi Jinping esteve lá, foi ali que eles realmente acenderam o pavio. Decidiram, temos que acelerar a criação de uma nova ordem financeira internacional. E isso culminou agora com os chineses criando uma alternativa ao sistema SWIFT, chamada CIPS, o Sistema de Pagamentos Interbancários Transfronteiriços. Cross-border interbank payment system. It is digital. SWIFT is analog. É digital. O SWIFT é analógico. E só nas últimas, se eu entendi bem, nas últimas 2 ou 3 semanas, 26 outros bancos internacionais basicamente se alinharam com os bancos chineses, assinando acordos para que esse sistema agora se torne internacional. Então, para transferir dinheiro, você não depende mais do SWIFT nem do dólar americano. Agora, para fazer uma transferência, dá para usar várias moedas, mas no fim das contas, tudo passa pelo renminbi chinês. Então, sim, a China, ao mesmo tempo, está vendendo títulos do Tesouro dos Estados Unidos, comprando ouro e prata. A Rússia está vendendo títulos, comprando ouro e prata. O Japão também está vendendo títulos. Ou seja, o mercado de títulos americano, que antes era visto como um porto seguro, já não é mais visto assim. E é aí que a China está claramente entrando para criar uma alternativa com o total apoio da Rússia. As engrenagens agora estão começando a se encaixar de verdade, como as coisas que foram colocadas no lugar. E isso vai fazer a máquina começar a funcionar. A nova máquina está entrando em operação. Exato. Correto. É isso mesmo. Ótimo. Larry, eu já tomei bastante do seu tempo. Muito obrigado. Você é sempre muito generoso com isso e com as atualizações. Para quem quiser te acompanhar, tem o sonar21.com, que é o seu site, e agora também o canal no YouTube, Transition Propaganda. O pessoal deve ir lá. Tem mais algum lugar onde a gente possa te encontrar? Esses são os dois principais. Quer dizer, o Substack. Eu sou o Larry C. Johnson no Substack. Mas entre o Sonar e o Transition Protocol, esses são os grandes projetos. Eu também tenho o Counter Currents, que eu faço uma vez por semana, sabe? Vídeos curtos. Mas o Transition Protocol está se tornando, junto com o Pepe. O Pepe e eu somos meio que os analistas principais. O Zulfikar Ali, que a gente chama de Z-Man, é o apresentador. E ele deixa o Pepe e eu focarmos em tentar realmente integrar jornalismo de dados com inteligência. E eu acho que disso sai uma combinação bem poderosa. É absolutamente fantástico. Eu recomendo para todo mundo. Vou deixar os links aqui na descrição. Larry Johnson, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Valeu, Pascal. Sempre um prazer, meu amigo.